Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos conversando com a nossa irmã Célia Tosner, de Orlando, Estados Unidos, que veio aqui para participar do encontro e das atividades da igreja, e aproveitamos então esses momentos para conhecer um pouquinho mais, né, da sua vida, do seu testemunho, de tudo aquilo que o Senhor já operou no seu coração. Então, irmã Célia, depois desse momento que você conheceu o Evangelho do Reino, que você então veio para a casa do Senhor, o que você sentiu assim através da palavra, né? Você, enfim, conseguiu aquela cura, né, num coração, porque ouvindo você falar assim sobre a missão, eu lembrei da escola de missionários, também da escola de libertação, que diz que o que vai libertar, ele também precisa estar liberto, né? Então, às vezes a gente quer fazer a obra, mas não vê que antes Deus quer usar situações para nos limpar primeiro, né? Para depois a gente estar mais preparado, mais aperfeiçoado para então auxiliar outras pessoas, né? Uhum. Então, com isso, assim, o Sérgio me convidou para ficar junto com as missões e tudo. E lá em Porto Alegre eu fiz algumas traduções ao vivo e comecei a traduzir os livros. Então, eu acho... Não me lembro exatamente o primeiro, mas assim, depois eu fiquei envolvido fazendo tradução de cura interior aprofundado, o ramo digno de Seva, a injustiça da parte de Deus. Então, com tudo isso, você faz a leitura em português. Depois você traduz para inglês e depois precisa fazer a revisão. E depois Deus, assim, em Buffalo, onde eu estava morando, depois, assim, em Nova York e agora em Orlando. Você sempre tem a oportunidade para ensinar essas coisas. Então, esses ministérios, assim, essas, como você falou, a escola de missionários e de apóstolos e de pastores, tudo isso eu estava escutando, eu tinha... tudo no meu computador. Eu podia escutar, eu podia ouvir e também deixa a espada me cortar enquanto eu estava traduzindo tudo. E sempre Deus dá experiências. Eu precisava voltar para os Estados Unidos, precisava cuidar meus pais. Meu pai faleceu esse ano. Mas, graças a Deus, ele tinha Alzheimer, mas na época eu tinha oportunidade para orar com ele, para ele aceitar o Senhor. Meu irmão batizou ele. Então, agora eu sei que minha mãe já aceitou o Senhor também. Então, eu tenho paz, que eu honrei meus pais. Eu fiz tudo que eu podia fazer para a vida deles. Então, com isso, morando em família, como você sabe, é uma outra coisa. Fazem quantos anos que você voltou, então, para os Estados Unidos? Eu voltei em 2010, então é 8 anos. Então, com isso, eu fiquei 6 anos... Não, é 8 anos. Então, eu fiquei 6 anos em Nova York com minha família, sem brasileiros. Como finalmente Deus me deu um grupo familiar que agora está... frutificando, glória a Deus. E agora eu estou em Orlando 2 anos. Então, é uma coisa que você pensa que vai ser rápido, porque é o reino. Todo mundo vai querer. Ai, ninguém quer saber do reino. E como é fazer a missão num lugar onde não, você está lá sozinha, né? Então, não tem uma congregação, não tem irmãos que você possa compartilhar. Você tem ali a mesa do Senhor só pela internet, né? Essa falta de comunhão, de compartilhar. Quais são os desafios, assim, nessa missão que Deus te enviou, que é uma missão na tua cidade natal ali, né? Que seria algo que você já está acostumada, mas que é diferente por você não ter ali a congregação, né? Então, foi muito, muito difícil no começo, porque em 2010, quando eu cheguei, o rádio e televisão estava começando.
Tinha quinta ao vivo e eu acho que culto mundial. Era ao vivo. Era só isso. Não tinha replay, não tinha nada gravado. Então, eu tinha pessoas que ficaram bem bravas comigo porque eu não podia fazer nada com eles, assim, nesse horário. Porque se eu faltava pão, eu faltava comida para a semana inteira. Então, assim... Você não assistia naquela hora, não tinha mais só na outra semana. Sim. Então, assim, eu tinha amigas, assim, que não entenderam isso. Ai, você vai para uma igreja, tem 1000 igrejas aqui. Mas eles não entenderam. Então, com isso, eu lembro, muitas vezes eu entrava na Skype e ouvia se tivesse um irmão da igreja e eu, assim, compartilhava. Eu tinha algumas terapeutas, vamos dizer, que falava comigo e eu tinha, assim, essa bate-papo com eles. E como a igreja, assim, já evoluiu, assim, eu vejo que aqui em casa agora... eu boto 24 horas. Assim, tem internet que, assim, é ilimitado. Então, quando eu entro no meu quarto, eu boto o computador, eu ligo e eu não desliga. Assim, sempre 24 horas, bem baixo, assim, porque eu preciso disso. Ainda, e muitas vezes eu cancelo as outras coisas quando eu sei que vai ter um micro-regional aqui ou lá, assim. Se eu conseguir, eu, assim... Porque ainda tem a questão da diferença de horário, né? Uhum. Agora é uma hora só diferente. Mas no nosso inverno, nos Estados Unidos, aqui é verão. Então, tem 3 horas diferentes. Então, imagina como vocês têm esse desafio para acordar 8 horas para fazer café com Cristo. Imagina acordar nas 5 horas para fazer café com Cristo. Entende? Mas se é possível, eu não falta. Assim, quando eu tenho aulas, como eu faço aulas de inglês, a maioria das pessoas que eu trabalho é brasileiros. Deus me colocou numa casa de brasileiros mesmo. Você ensina inglês para os brasileiros em Orlando, isso? Sim. Então, é uma coisa maravilhosa, porque agora eu posso usar todo o material. Se a pessoa está depressiva, eu tenho o livro e eu mostro para eles. Você quer comprar isso? Tem livro assim de depressão, tem a site. Estou aprendendo como baixar aplicativos para as outras pessoas. Isso é uma bênção no sentido assim, de valorizar a mesa, né? Quando a gente não tem um acesso fácil, né? Como um período que você ficou ali sem poder ter comunhão, sem poder assistir uma mensagem, a gente valoriza quando a gente não tem, né? Vai comer, se alimentar até no último momento, assim, para valorizar. E às vezes nós que temos aqui mais acesso, talvez às vezes não faz esse esforço, né? Não fizemos esse esforço de estarmos sempre nos alimentando, né? Sim, e uma coisa que eu sinto muito falta é o grupo familiar. Porque, assim, eu vou na igreja. Eu congrego numa igreja de graça que Deus me deu a oportunidade. Eu prego lá. Eu ensino inglês lá e tudo isso. Eu tenho oportunidades que Deus está abrindo. Mas, assim, para ter um grupo familiar, sabendo que é nutrição, um nutrivídeo que é forte, entende? E para saber que as pessoas entendam o que eu estou falando. Isso eu sinto muito falta. Assim, eu falo, às vezes falo em inglês, assim, como Stephanie, eu ligo para ela e às vezes eu disse para ela, olha, você é a única aqui que me entende, porque ela aceitou o reino e ela entende, e ela, quando eu disse, eu recebi uma facada hoje, ela sabe o que eu estou falando, entende? Porque aqui vocês pensam que todo mundo, eu escuto o apóstolo falar tantas vezes, todo mundo está preocupado com o templo. Assim, vamos no culto, assim. Não tem culto. Assim, eu posso ir para todos esses cultos, mas eles não têm carne. E o grupo familiar, você pode ser exposto, você pode pedir perdão, você fica envolvido e você cresce mais em vida, porque você tem perguntas, você tem como dizer, nossa, estou muito magoada com Deus hoje porque Ele falou isso e eu não aceito isso, entende? Para mim, e eu sei,
assim, eu brinco com as pessoas. Orlando, para mim, é o grande Babilônia. É mesmo, assim. E Deus precisava me tratar muito, porque eu tinha essa atitude de Jonas, em vez de Jesus. Então, agora eu estou aceitando tudo que Ele tem para mim lá, mas é muito difícil, assim, para falar com alguém, porque eles pensam que ir no culto é isso. Entende? Eu falei para a mulher, eu disse, não, você come 3 vezes todo dia. Ela, claro. Eu disse, e espiritualmente? Ela não, mesmo? E ela é cristã há 20 anos. Eu fico, como vocês podem dizer que você é pastor, que você cuida de ovelhas, se você nem ensina eles para abrir a Bíblia? Entende? Eu fico triste. Eu fico muito triste. Mas eu sei que Deus me colocou lá para alcançar as pessoas, os escolhidos. Porque tem muitos. Assim, para nós, aparece como pouco, mas é muitos, assim. Porque você sabe quantos bilhões de pessoas tem no mundo? Ainda 1% é muito. Entende? E como foi que surgiu essa novidade de ter uma propaganda, né, vou dizer assim, da editora numa revista evangélica lá, né, em Orlando? Então, Deus é tão bom, ela tem podemos mostrar aqui, ela trouxe aqui pra gente pedir pra ti dar uma olhada aqui, mostrar. Então, com isso, Deus falou para mim que eu precisava ficar perto dessa mulher. E eu, para mim, assim, nem conheço essa mulher. Então, uma vez eu estava indo nessa igreja, onde eu congrego lá, e tinha bazar e ela estava lá. E ela olhou para mim e ela disse, eu preciso de ti. Como assim? Não, eu vou fazer faculdade num seminário batista em inglês. E ela é brasileira. Então, o inglês dela é meio riscada. E ela disse, eu preciso que você ajude-me. Então, eu fiz a faculdade com ela, o primeiro semestre. E ela mostrou a revista, ela disse assim, ela falou para mim, seria bem legal. Ela gostou dos livros, porque eles são pequenos, a maioria não gosta de ler muito. E ela disse, não, seria bom se você podia botar uma propaganda. Então, eu botei uma vez, assim, uma pequenininha. Eu disse, não, tudo bem. E depois ela falou, a próxima mês ela disse, olha, eu queria que você fosse, assim, botar o livro, assim, com o livro de mês. Mas eu tenho essas outras clientes que estão fazendo isso. Já tem um livro de mês dessa outra editora, assim. Mas eu queria muito, se fosse você. Eu disse, vamos orar. Próximo dia, eles ligaram para ela e cancelaram. Olha só. Então, agora que Deus abre assim a porta e eu pego resumo da internet, assim, bota aqui. E tenho irmãos que me ajudam, assim, botar tudo em HD e tudo. E aí eu mando para ela e eles botam. Vou mostrar aqui. Então, essa revista, essa revista tem grande acesso entre os evangélicos lá na cidade de Orlando. Sim, eu acho que imprime, eu acho que é entre 3 e 5 mil cópias. E é grátis. Então, nós botamos na todas as churrascarias, todos os lugares que tem brasileiros. E lá tem entre 80 e 100 mil brasileiros. Então, é muitos lugares. Então, até tem pessoas que é competição que tira, assim, e esconde. É uma coisa incrível. Mas, com isso também, ela tem no Instagram e no Face e tudo isso. Então, eu acho que 50 mil acessos cada mês. Assim, pessoas entrando e olhando para essa revista. E é a palavra de Deus. Assim, tem uma coisa que eu noto que é bem legal. Tem a lista aqui atrás das igrejas de Orlando. Tudo que é evangélico. Então, tem quase 50 igrejas aqui. E esses dias, quando eu volto, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um café com propósito para as pastoras lá.
E Deus vai me usar para ministrar o livro Rejeição, Dor Curável para essas pastoras, para elas começar a sentir mais de Deus e fica assim trabalhada, porque eu sei que todo mundo tem rejeição. E quando você vai para outro país, você já sofre assim o choque cultural. E você não sabe a língua. E você é a líder. E assim, você precisa ter rebanho e ajudar as pessoas que você nem sabe o que fazer. Então, eu sei que a maioria se sente sozinha. Elas não sabem o que fazer e tudo isso. E tem, assim, Um servo de Deus, um missionário, sempre vai enfrentar a solidão, né? Tá no pacote. Sim, e aí, com isso, elas não sabem como lidar. Não sabem nada como lidar. E elas ficam competindo coisas incríveis. Mas também, então eu sei que com isso nós vamos ministrar esse livro primeiro. E depois o nosso desejo é trabalhar com os rebanhos delas, com a cura interior e a cura interior aprofundada. Assim, para deixar a igreja ser curada. Entender o evangelho do reino, entender que a alma precisa ser curada, porque cristão que está machucado só machuca as outras e não leva a verdade pura, não leva a expressão de Cristo para as outras. E isso que o povo precisa. Um povo cristão, um povo gentil, todas as pessoas precisam dessa expressão de Cristo, mas nós não temos isso se nós não ficamos curados. Então hoje o teu trabalho está focado em levar o reino para as pessoas que já conhecem a palavra. Sim. Sim, e isso é muito importante, porque muitos sabem que tem mais, entende? Mas não vejo nas igrejas. E onde está isso? Eu explico assim, quando nós estamos estudando assim na faculdade, assim, ela disse, isso é tudo grego. É tudo logos. Eu disse, não, e aqui é rema. Você lembra na palavra? E assim, eu falo as coisas que para nós é uma coisa básica, uma coisa que nós ouvimos todo dia. Eu explico para ela e ela fica encantada. E depois eu vi que ela está compartilhando com as outras. Não é isso, é assim, porque a palavra diz isso. Entende? E eu fico assim, obrigada, Senhor. Porque tudo isso eu aprendi no reino. Então, foi o reino de Deus. Assim, foi todas essas materiais que me curava. Assim, eu não posso dizer que eu estou curada ou que eu estou pronto, nada. Mas, assim, o que eu vejo é Deus. Todos aqueles conflitos que você teve, né, dos abusos, das decepções, das frustrações, foi a palavra do Senhor que trouxe a cura para o teu coração. Sim, e foi uma coisa incrível, porque, como o apóstolo sempre disse, você pode, assim, buscar o Senhor por 40 anos e não entende nada. Mas como essa material, assim, é tão simples. Porque, perdão, assim, o que eu precisava revelação do Senhor, que pecado é pecado. A mentira é igual do que assassino. Nós não temos essa revelação. Nós não temos essa ideia. Entende? É Deus que dá isso para nós. Quando nós buscamos, eu quero ser servo. Então, Deus mostra as coisas e faz as coisas. E Ele sempre está fazendo uma coisa nova. E isso que é bom. Porque eu me lembro quando eu estava em Novo Hamburgo, a primeira semana, assim, ele me deu essa escritura que, assim, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Assim, tudo que Deus tem para nós. E eu dentro de mim disse, se eu soubesse toda mal que eu precisava passar, e se eu soubesse toda a dureza do coração, e isso, eu nem ia ir para a igreja. Assim, dentro de mim, eu não sabia que eu ia apanhar tanto. Assim, mas pensei no lado de maldição, assim. Mas Deus mostrou, não. Ele tem tudo que é bom e melhor para nós. Mas Ele não pode dar um Corvette ou
um carro para uma criança de 5 aninhos. Não tem as riquezas, a presença do Senhor, a caráter de Cristo. Ele não pode botar dentro de nós se nós estamos sujas. Assim, não dá comida assim. Você não faz servir um banquete com pratos sujos. E Ele está nos dando esse banquete e nós estamos reclamando porque Ele quer lavar prato antes de servir para os outros. Entende? Então, eu vejo que Deus está fazendo maravilhas assim com o reino de Deus. E eu acredito que Ele vai expandir lá muito mais, assim. Então, para nós encerrarmos a nossa entrevista, qual é a expectativa, assim, do teu retorno? Você está levando bastante material, né? O que você espera agora nessa volta, né? De levar cada vez mais a palavra do Senhor através da editora Vento Sul. Amém. Com todo o material que eu estou levando, eu vou usar esses materiais assim para esses eventos. E com ela, com minha parceira na revista, eu sei que Deus já deu muitos planos para ela de eventos assim, e ela disse que eu posso botar e vender todos os livros lá. Eu tenho outro evento que está 2 horas da minha casa, não nessa sábado, mas a outra semana depois, que eu tenho essa oportunidade também. E eu sei que cada vez mais Deus vai usar a revista, vai usar os materiais para tocar as pessoas. Eu recebi uma mensagem no Facebook esses dias e minha amiga disse: olha, você me deu o ventinho para o meu filhinho. Ele já decorou tudo e eu também. Nossa, que foi bom para aprender a palavra de Deus desse jeito. Então, eu tenho muitos pedidos das mães, assim, para material em português para as crianças. Então, eu estou levando alguns livros, algumas bíblias e coisas que eu achei aqui também para isso. E os e-books, os livros, né? E-books facilita, assim, por esse translado, assim, de levar material, né? Porque daí você tem um produto digital. Sim. E com isso, meu desejo com todos esses materiais é que os brasileiros vão adorar e depois aprender inglês e me ajudar, ou ajudar o Senhor para traduzir para o inglês, porque eu acredito que Deus chamou brasileiros para alcançar o mundo, porque o brasileiro está aceito no mundo inteiro, americano não. Mas assim, quando tem esses materiais em inglês, você pode ler em português e dar um em inglês assim e evangelizar isso, porque a maioria do mundo fala inglês. Então, para mim, o que é mais importante é ter essa visão que não é só nossa. Essa precisa, se não fosse em inglês, assim, já tem material, os e-books em espanhol também. Eu já passei para os missionários hispanos lá. Eu mando uma mensagem todo dia para 3, 4 pessoas que falam espanhol lá. Assim, o pastor que traduz para espanhol e eu passo para eles. Então, eu acredito que esse material Deus vai usar para alcançar todo mundo. Glória a Deus. A gente precisa passar, né? A gente não pode reter aquilo que o Senhor já nos deu e que em nome de Jesus o Senhor possa promover, né, todos os seus arranjos, as pessoas, todas as coisas para que essa verdade seja acessível a todos, né? Inclusive, eu vejo assim esses e-books, eu acho legal assim, porque hoje pela internet ter muito material na internet, muita coisa na internet, isso facilita para que o mundo inteiro, né? Você acessa em qualquer parte do mundo essa palavra, essa verdade, né? Então, é interessante, assim, tudo que o Senhor, Ele está fazendo. E glória a Deus, porque o Senhor já está voltando, né? E isso não é uma coisa que é nossa, né? Isso é algo que Deus trouxe, né? E o nosso encargo é levar toda criatura, não é uma coisa...
Não é o Sérgio que descobriu isso, né? Uma coisa que Deus derramou para o ministro da palavra, né? Uma coisa que é Deus que trouxe, porque é Ele que mostra como Ele quer, quando Ele quer. E se Deus também não quiser falar nada, também não vai falar, né? Então, é uma coisa que a palavra é de Deus. E o nosso encargo é, como diz, né, na palavra, que este evangelho do reino seria pregado em todo mundo e então viria o fim, né? Sim. E uma coisa, eu tenho um desafio para todos, e isso é para mim também. Em Gálatas 1:10 disse: porventura, procura eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procura agradar aos homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E isso nós precisamos lembrar todos os dias. Porque se eu estou obedecendo a Deus, ainda que dói, vai dar tudo certo. Porque tudo está pronto. Amém? Glória a Deus. Então você acompanhou aqui todo esse relato maravilhoso e que também você possa incluir nas tuas orações, né? Orar pela nossa irmã Célia, que está lá tão longe e está fazendo essa obra, está se esforçando, está lá sozinha, mas com Cristo, né? E o Senhor tem levantado outras pessoas para auxiliar, mas como membros desse corpo, né? Que todos nós somos um, nós precisamos orar uns pelos outros, né? Para que todos nós venhamos, Deus venha usar todos, que o Senhor possa frutificar essa obra em todos os lugares. E a gente não sabe as portas que Deus vai abrir, o que Deus vai fazer, porque Deus, a mente de Deus, a gente não tem como entender, né? De repente, do nada, Deus abre coisas que nós nunca iríamos imaginar. Então, que você possa se tornar também um intercessor por essa obra lá em Orlando, né? E também para Deus guardar a vida da nossa irmã, sempre fiel, sempre buscando, sempre no Senhor, para que ela possa ser um vaso aí para fluir o bom aroma na cidade de Orlando, né? Então, muitos vão lá para se divertir, de repente elas encontram um reino, né? Porque é uma cidade turista, ótimo, né? Sim. Elas vão lá para se divertir, para buscar um entretenimento, e aí elas encontram a cruz, né? Encontram Jesus, são salvas. E Deus tem os seus caminhos, né? Então eu agradeço aqui a presença de compartilhar conosco e que o Senhor te leve em segurança em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ficamos por aqui, irmãos. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.